Fala galera, beleza? Vamos lá para o relato do terceiro dia. Olha só, nesse terceiro dia, o procedimento antes de começar o treino foi exatamente o mesmo, teste ortostático, fiz o café, alongamento, liberação miofascial e fui para o treino, certo? No treino eu só queria fazer alguma experiência nova, né? Já que os dois primeiros dias, o primeiro dia eu fragmentei a série, não foi cansativo, mas eu senti que para a cabeça não foi muito legal, porque eu prefiro correr um pouco mais direto, principalmente a primeira série. No segundo dia deu super certo, eu corri 30 e depois 20, os 30 foram legais, e os 20 passou relativamente rápido, né, já que já era a segunda parte do treino. Foi bacana, eu terminei mais descansado que o primeiro dia. Nesse terceiro dia eu resolvi passar o meu limiar. Aquele limiar que eu te falei que girava em torno ali de 30, 36 quilômetros nos meus treinos longos. Lógico que esses treinos longos eles vão ser um referencial, porque o referencial de treino longo que eu tenho é na rua, com muita subida, muita descida, muita variação de ambiente. Na esteira é um pouco mais difícil, assim, para a cabeça, você não muda o movimento, não, você cansa um pouquinho mais. Mas seja como for, vamos girar em torno de 30 km esse limiar. Então eu resolvi passar esse limite. A minha ideia inicial era correr 40, depois mais 10, né? E no 40 eu iria no banheiro, eu ia comer alguma coisa, né, melhor, assim, alguma coisa sólida, porque eu podia comer gel na esteira, coisa do gênero. Então eu fiz isso parcialmente. Eu comecei a correr, estava muito gostoso, estava até mais fácil que os outros dias, até praticamente até 20 quilômetros. Foi assim muito, mas muito mais fácil que os dois primeiros dias. Super tranquilo, e eu falei, pô, hoje vai dar um treinaço, vai ser o melhor dia e vamos embora. E aí eu continuei. Quando foi chegando ali para 22, 23, eu comecei a ter uma leve fadiga normal e tal. Nos 26 eu tive que ir no banheiro, então parei tudo muito rapidinho, corri até o banheiro, voltei correndo, subi na esteira e já continuei o treino. Eu não vou considerar isso como parada, porque geralmente nessas paradas a gente muda o movimento. E não teve essa mudança de movimento voluntária, tipo alongar, flexionar o joelho igual eu gosto de dar uma agachada, ficar agachado um pouquinho, alongar os adutores. Não teve isso, eu só fui e voltei rapidamente. E como eu já tinha água aqui na esteira e a Fatinha estava me trazendo as coisas para comer, coisas do gênero, então eu não precisava parar para isso. Então eu voltei a correr, foi muito legal, continuei correndo, comia banana, bebendo bastante água e estava tudo indo muito bem. Quando chegou perto da casinha dos 30, eu senti a primeira linha realmente de fadiga ali, pertinho, tipo 29,5, 29,9, eu senti. Aí chegou nos 30 e falei, natural, né? Isso eu já tinha colocado na minha cabeça que eu ia sentir um pouquinho de desconforto, mas logo depois ia ficar bom de novo e eu ia conseguir correr e achar super legal, e aí dava para encarar, até porque a cabeça ia convencer, poxa, já foi 30, falta menos que a metade, vai ser rápido. Olha, mas não foi não. Vou falar sério, hoje foi um pouco mais difícil. Passou, quando eu cheguei nesse desconforto, realmente assim, ele foi um desconforto neural, a cabeça, né, fica assim, você começa a fazer um pouquinho mais de força no movimento, começa a doer um pouquinho mais as partes, até que doer nem doeu tanta coisa, porque meu pé esquerdo deu bolha, deu uma bolha debaixo, assim, e em algum local entre os dedos ele sangrou, acho que ressecou o pé e deve ter quebrado algum pedacinho. E aí sangrou um pouquinho, então eu já estava sentindo um desconforto de ardido, assim, de bolha, sabe? Quando ela estoura e tal. Mas tá tudo bem, aquele ardido dá para suportar a dor, eu piso em cima e vou embora sem mudar o movimento e vai indo. Então realmente estava me lembrando ali, e aí eu acho que ele puxou tudo enquanto era aquela percepção de outras dores para o pé. Então realmente ficou só aquilo ali ardendo e eu continuei. Até que parecia que estava lindo, mas o tempo não passava, sabe? Tipo, corria, olhava e, nossa senhora, já corri 2 horas e continua no 37 quilômetros, assim, sabe? Então foi bem complicado. A cabeça foi cansando, o sistema foi cansando, as pernas não foram ficando mais pesadas, então, se bem que eu falei que o sistema foi cansando, mas não, nem digo o sistema, mas foi mais cansativo. O corpo, assim, estava perdendo um pouco a motivação de estar ali, estava afim que acabasse. Natural quando chega mais pro final, então, os últimos 5 quilômetros, eu sempre falo isso, né? Natural, quando chega nos 5, você quer chegar,
mas realmente hoje no final parecia que estava bem mais longe. É engraçado que eu mandei um textinho, né, no WhatsApp contando um pouquinho da experiência logo que eu acabei, mas essa foi a impressão. Foi a impressão que é igual quando você está naquela prova que você tá para chegar, que a pessoa falou que você está correndo ali 50 quilômetros, você fala, puxa, chegou nos 50, cadê a cidade? Não chegou a cidade. E aí você corre mais uns 2, 3 quilômetros, fala, cadê? Eu já me entreguei lá atrás, uns 50, tipo, e não aparece aqueles 2 quilômetros. Foi mais ou menos assim essa percepção final de hoje. Acredito que foi exatamente por eu ter passado ali os 30 e ter ido direto, sabe? Bem, essa foi a percepção que eu tive no dia de hoje, de experiência legal, eu acho que é exatamente essa. No meu caso, como atleta, no meu caso, né, se eu avaliar o atleta Renato, que tem o sistema neural mais ou menos fatigado ali próximo dos 30, se eu tivesse uma prova de 50 quilômetros disputando uma prova, eu iria fazer, tipo assim, na prova é lógico que tem muito mais motivação, você tem as pessoas, você tem onde você está, staff, sobe e desce, trechos técnicos, então essa fadiga neural acontece bem depois. Mas de qualquer forma, se fosse uma prova de 50, avaliando só a distância e as mesmas percepções, no 50 eu teria que engolir o choro e continuar forçando até passar a linha de chegada, já que era 50, né? Mas se eu fosse pegar uma prova maior, vale a pena eu experimentar, criar uma estratégia sobre esse sistema neural. Talvez dividir a estratégia, correr um pouco mais focado em talvez trajetos de até 25 quilômetros, tá? Ou nos staffs mais ou menos até 25. Naquele staff eu encher de água, comer alguma coisa, dar uma caminhada enquanto eu estiver comendo, para mudar um pouquinho o sistema. Mas é como eu falei, em provas esse sistema já é variado, né? Então a fadiga ela acontece um pouco posterior a esses 36 que eu falei, às vezes passa direto. Às vezes eu sinto nos 36 mesmo, mas uma prova mais contínua, mas às vezes passa um pouco mais e dá para passar legal e aí é em outro momento. Mas talvez em uma prova de grande distância, se eu dividir dessa forma, de mais ou menos, por exemplo, 4 de 25 e depois sair do 25, antes de eu fadigar, sair do 25 bem, para a cabeça seria melhor. Então essa é uma experiênciazinha, lógico que tem que fazer em prova, isso é muito difícil, isso é teoria, né? A gente faz isso no treino e aprende algumas teorias, mas tem que ser aplicadas em algumas provas. Por isso que tem algumas provas que vale a pena demais você usar como provas secundárias para você colocar algumas experiências desse tipo aí, dosar algumas coisas, experimentar alimentos diferentes, experimentar correr com bastão, correr sem bastão e fazer formas diferentes para você adquirir experiência, tá bom? Mas show de bola, mais um dia completo, 50% da meta, passamos a régua e vamos embora para o quarto dia. Então é isso aí, brigadão, valeu, beijão a todos.